Você sabia que existem novos tratamentos para o câncer de mama do subtipo HER2 positivo? Olá, eu sou a Alessandra Morelli, médica oncologista, e hoje a gente vai conversar sobre um tratamento novo que foi aprovado pelo FDA em 2019 para o câncer de mama HER2 positivo. Relembrando um pouquinho o que é esse subtipo de câncer de mama HER2 positivo. A molécula chamada HER2 é como se fosse uma fechadura que as nossas células possuem na sua superfície. Além do HER2, a gente tem outras moléculas da mesma família, o HER1 ou HER1, o HER3 e o HER4. Essas fechaduras, elas recebem chaves, ou seja, moléculas que se conectam nessa proteína da superfície da membrana da célula, e essa conexão transmite um sinal para o núcleo da célula que ele precisa se dividir. Essa molécula, ela também tem a capacidade de se ligar uma na outra. Por exemplo, o HER2 pode se ligar ao HER3, e isso nós chamamos de dimerização. A conexão de duas moléculas na superfície também é suficiente para transmitir o sinal para o núcleo que ele precisa se dividir. Quando se descobriu essa molécula lá nos anos 80, se verificou que existiam tumores malignos, câncer de mama, que possuíam um excesso de molécula HER2 na superfície, muito além do normal. E essa característica conferia a esse tipo de câncer uma velocidade de multiplicação celular muito maior. A partir desse conhecimento, se passou então a pesquisar e a tentar identificar medicações que pudessem ser direcionadas para esse tipo de câncer. E surgiu então o que é bem conhecido hoje em dia, a molécula chamada trastuzumab. Essa molécula, ela é um anticorpo que foi produzido em camundongos, ou seja, ela é uma célula de defesa que é introduzida no corpo humano, e essa célula de defesa, esse anticorpo, identifica essas células que têm excesso do HER2. Identificando essas células, ela se conecta com a célula e consegue eliminá-la. Se descobriu, entretanto, que até 30% dos tumores HER2 positivos de mama são resistentes ao trastuzumab e a doença pode evoluir. O que a gente vê no dia a dia, pacientes com câncer de mama metastático, HER2 positivo, que utilizam o trastuzumab e mesmo assim a doença evolui. E aí começou a se estudar quais são os mecanismos que fazem com que essa célula consiga resistir ao trastuzumab. Uma das maneiras de tratar esses tumores resistentes ao trastuzumab foi uma técnica extremamente inovadora que possibilitou a conexão da molécula do trastuzumab com uma molécula de um quimioterápico mais potente. O que acontece? Quando se fez isso, se conectou a molécula do trastuzumab com um quimioterápico mais potente, essa associação que a gente chama de conjugado entra na célula. E quando o trastuzumab que se conecta com a célula do câncer, ele libera a molécula da quimioterapia especificamente nessa célula, com uma eficácia muito superior de morte daquela célula do câncer. Muito bem, então surgiu um desses conjugados recentemente que é chamado de trastuzumab deruxtecan. O que é? É a molécula do trastuzumab associada a uma quimioterapia chamada exatecano. Essa molécula foi testada em mulheres com câncer de mama politratadas para esse subtipo HER2 positivo, e mesmo em mulheres com câncer de mama metastático que foram politratadas, teve uma resposta global na ordem de 60,9%. Então, pacientes que a gente não esperava mais uma resposta nesse nível tiveram uma resposta extremamente expressiva com esse novo remédio. Por esse estudo, que foi chamado de DESTINY, o FDA aprovou o uso dessa medicação nos Estados Unidos em 2019. No Brasil, nós estamos ainda na fase de aprovação e esperamos que isso seja o mais breve possível para que a gente possa oferecer esse novo tratamento para as nossas pacientes.
Se você gostou desse conteúdo e acredita que alguém possa se beneficiar dessas informações, não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, faça seus comentários e a gente vai fazer questão de respondê-las. Obrigada!